Então, para quem tem apenas uma vaga ideia, para a gente começar realmente do início, o que é uma holding familiar? Bom, o que é uma holding familiar? Uma holding ela é uma empresa, ok? Produção, pode colocar na tela para a gente as imagens? Então, holding é uma empresa. Mas por que alguém criaria uma empresa? Por que ela está associada à proteção patrimonial, sucessão, governança? É o que a gente vai tentar entender um pouquinho agora com esses conceitos introdutórios. Essa empresa é um instituto que existe já há mais de 50 anos no Brasil, então não é uma coisa nova na lei brasileira. É um instituto que já é utilizado muito nos países de primeiro mundo, onde temos uma carga tributária muito elevada na pessoa física, já na pessoa jurídica uma carga tributária mais baixa e uma tecnologia muito mais avançada no que tange a direitos na pessoa jurídica em comparação com a pessoa física. Ou seja, os países de primeiro mundo já utilizam a tal das holdings para colocar patrimônio, para colocar bens, capital lá dentro, ao invés de deixar isso na pessoa física. E isso já existe no Brasil, foi implementado com a lei de SAs há mais de 50 anos. Grandes famílias já possuem as suas holdings familiares há muitos anos. Mas esse instituto vem se popularizando cada vez mais por conta das redes sociais, por conta do material mesmo que se encontra na internet, está se popularizando, se democratizando. E para que a gente possa ilustrar, eu vou contar uma breve história hipotética aqui para o pessoal de casa, que seria um casal brasileiro comum, né, classe média, que é muito trabalhador, que se esforça muito, chega em casa ao final da tarde, né, cansados, mas sabendo que estão fazendo isso, batalhando todo dia para trazer o pão para dentro de casa e para ser um porto seguro para sua família, já pensando no que realmente importa, prover para os seus filhos, criar um futuro estável para os seus filhos. Bom, muito bem. Com o passar do tempo, esse casal vai acumulando riqueza, vai acumulando capital, dinheiro, quando em algum momento bem entende por comprar o seu primeiro imóvel. De repente, além do primeiro, um segundo imóvel. E assim eles vão investindo em bens. E nesse momento, quando o casal vai assinar a escritura pública, com o contrato de compra e venda, ele pensa assim, vamos colocar o imóvel no nome de quem? Essa pergunta é muito comum. Então, Sempre. nesse momento, eles decidem, vamos colocar no nome do pai, ou vamos colocar no nome da mãe, ou então vamos colocar no nome dos dois. É assim que funciona, não é? Nunca ninguém pensa em outra possibilidade. Que outra possibilidade teria? Vou colocar no nome de quem, afinal de contas? E a gente vai colocando no nosso nome pessoa física, nos nossos nomes pessoais. Ok, perfeito. É uma grande conquista, estão todos felizes. Os anos vão se passando, os filhos vão crescendo, o seu filho já se casa com uma moça, a sua filha já se casa com um rapaz, e aí o casal vai vendo a família se desenvolvendo, né? E talvez, em algum momento, inclusive, os pais olhem até com um certo receio, alguma atenção, preocupado com o futuro daquele filho, daquela filha, com quem ele se casou. Será que esse casal agora já tem filhos, já tem netos? Será que, de repente, eles estão com alguma dívida no seu nome? Enfim, uma série de preocupações já começa a passar pela cabeça dos pais, mas tudo bem, é normal da nossa vida. O tempo vai se passando e a única certeza que nós temos na vida é que, infelizmente, né, em algum momento, a nossa falta chegará. Sim. Quando, então, esse pai se encontra já no seu leito de morte, no hospital, olhando para os seus filhos e pensando... O que eu deixei para eles? Qual o meu legado? Qual é o meu legado? O meu legado, ele é mais do que bens que eu deixei, que eu conquistei ao longo da vida com muito suor e trabalho, mas é uma família unida. Os valores que eu transmiti para os meus filhos estarem bem, minha família, meus netos, esse é meu verdadeiro tesouro. Além dos bens, mas uma família unida, com certeza. Acho que essa é a maior riqueza. Com certeza, essa é a maior riqueza. Talvez o maior patrimônio que você queira proteger, que você queira ter certeza que vai continuar e perdurar. Uma família unida. Com certeza. Bom, mas fato é, com o falecimento do patriarca, nesse nosso exemplo hipotético, os filhos, depois de alguns dias, sabem que eles têm que procurar a justiça, pois eles sabem que tem coisas que eles têm que resolver com o advogado. E o que é isso? É o inventário. Ou seja, com o falecimento do pai, aqueles imóveis que estavam no nome do pai, aquele dinheiro que estava no nome do pai, deverá passar por um processo judicial para chegar para os seus herdeiros, inclusive para chegar à parte da viúva, que é de direito dela também. Perfeito. E nesse momento, a família recebe um balde de água fria. A doutora Amanda sabe muito bem sobre isso, né? O inventário ele é sempre muito burocrático e muito doloroso. Porque, às vezes,
Isso sempre acontece em um momento que ninguém consegue prever, ninguém consegue saber qual é o momento em que vai partir. Então, geralmente, pega a família toda desprevenida, que não sabe como vai manter a família financeiramente, todo o sentimento ainda de ter que lidar com isso, inclusive com prazo, porque a abertura do inventário, inclusive, tem prazo ou então tem multa. Então, não dá para esperar a ferida curar para ir atrás de resolver isso, até porque a família tem que continuar colocando pão dentro de casa. Mas não só isso. Além dessa questão emocional, tem uma questão financeira, pois o inventário, nesse momento, o advogado vai apresentar os números. Será que as famílias brasileiras conhecem os números de um inventário? Que são números muito, muito significativos, que vão impactar muito o recebimento da herança, e hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso também. Bom, e no nosso exemplo, dada essa problemática, eu apresento a vocês um pouco da lógica do que é utilizar um sistema de holding para que a gente evite esses problemas. Perfeito. Então aqui nós temos um casal, o pai e a mãe, com seu patrimônio no seu CPF. Dinheiro e imóveis, ok? Então, com o falecimento do pai, o patrimônio fica travado no inventário e esse patrimônio só fica travado e só é liberado com uma chave. Essa chave é o processo de inventário, que, por sua vez, é uma chave muito cara, que custa muito em impostos, que estão aumentando cada vez mais, vamos falar um pouco mais sobre isso, e honorários advocatícios, e custas e uma série de outras despesas muito elevadas. Uma coisa que a gente sempre encontra dentro do processo de inventário é geralmente uma família que precisa dessa chave, mas como você disse, é uma chave muito cara. E às vezes o único patrimônio que a família tem é o imóvel onde eles moram. E ainda assim, eles precisam passar pelo processo de inventário, precisam custear essas despesas, e a única maneira que a família tem de fazer isso é vender o próprio imóvel onde morava. Então, eu já cansei de pegar situações como essas, ou às vezes até tem 4, 5 terrenos, mas é os 4, 5 terrenos da casa. Aí divide a casa, deixa a casa em 2 terrenos, vende os outros 2 para que consiga custear, comprar a chave para abrir o inventário e destravar todo esse patrimônio até para poder vender, negociar. Não basta apenas morar lá. Uma hora vai precisar destravar isso. Então, é um problema que a gente realmente encontra dentro do processo de inventário. Com certeza. É possível vender bens que estão no inventário? Sim, mas somente com autorização judicial. Um juiz precisa emitir um alvará judicial autorizando a venda de um bem específico no inventário. Isso deve estar fundamentado, como, por exemplo, pagar impostos. Eu não tenho condições hoje de pagar o ITCMD, o Imposto sobre a Herança. Então, eu vou vender uma parte da herança para conseguir pagar impostos. Essa é uma das causas mais comuns de venda de bens dentro do inventário. Porém, o comprador não vai pagar 100% do valor, concorda? Se eu estou comprando um imóvel, eu quero comprar um imóvel totalmente desimpedido que eu possa vender a qualquer momento. Se isso está num processo de inventário, eu compro, mas eu pago 50% do valor. Então, você já perde uma grande desvalorização nesse momento. Com certeza. Ok? Então, qual que é a estratégia agora, pessoal? A estratégia, na verdade, é antes disso acontecer, nós abrirmos uma PJ, que vai ser a holding da família, levar os bens para dentro dessa empresa, ou seja, sai do CPF e entra num CNPJ. Agora, esses bens são de uma empresa. Uma vez sendo de uma empresa, o pai e a mãe são sócios dessa empresa. Ok? Eu ainda não resolvi todo o problema, tá? E nós temos os filhos que não são sócios. O que nós vamos fazer? Nós vamos doar a participação societária do pai e da mãe para os filhos, de tal forma que agora os filhos são sócios dessa empresa, são donos dessa empresa, a empresa detém os bens, só que o pai e a mãe continuam sendo usufrutuários e administradores da empresa, ou seja, lucros é deles, decisões eles que tomam, eles que controlam a empresa o tempo todo. Então, eles não perdem o controle do que é deles. Eles apenas colocaram num sistema de holding familiar e já transferiram a participação para os seus filhos, mas eles continuam mandando e decidindo tudo, ok? Na falta do pai e da mãe, o que acontece? Não tem inventário, pois todos os bens que estavam no nome deles agora estão numa empresa, e essa empresa já é dos filhos. Dessa forma, essa lógica que apresentamos de uma forma muito simples é a lógica por trás da utilização de um sistema de holding para evitar o inventário.